The self-destruct sequence has been activated. Repeat, the self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. Ok, a última vez que eu tentei falar dos filmes de Resident Evil aqui no canal, deu ruim para o meu cenário antigo, mas eu já estou com um novo, como vocês podem ver, e agora nada vai me impedir de falar de toda a saga de filmes de Resident Evil. Então já preparem a pipoca, porque hoje é dia de falarmos de Resident Evil 2 Apocalipse. E é aqui que as coisas começam a desandar. Meu nome é Alice. Eu trabalhei para a Umbrella Corporation, a maior e mais poderosa associação comercial do mundo. Um acidente ocorreu, um vírus escapou, todos morreram. O único problema é que não ficaram mortos. Os filmes de Resident Evil dividem bastante a opinião do público. Por um lado, temos os fãs dos jogos, que a cada lançamento foram se decepcionando com os rumos que a história de Alice ia tomando, e principalmente com o distanciamento evidente dos jogos clássicos. Ao mesmo tempo, essa franquia de filmes conseguiu algo que é almejado por muitas adaptações de videogames, inclusive algumas bem recentes, que é o de abraçar um público novo que na maioria dos casos sequer conhecem os jogos. Quando eu fiz o vídeo do primeiro filme dessa saga, que por sinal, se você não viu, o link vai estar aqui nos cards, eu e a Monique comentamos que, com o passar do tempo, elementos dos filmes passaram a ser incorporados nos jogos. A sala do laser, que apareceu no primeiro filme de 2002, por exemplo, foi colocado no jogo Resident Evil 4 de 2005. Isso sem contar a adição de golpes de lutas, cambalhotas, saltos mortais e inúmeros outros movimentos que não víamos antes nos jogos, mas que se tornaram padrão a partir de Resident Evil 4. Até mesmo a inclusão do personagem Jake em Resident Evil 6, que deixou muito evidente a vontade da Capcom de ter uma Alice para chamar de sua nos jogos. Eu também disse no vídeo passado que o primeiro filme de Resident Evil, mesmo se mantendo mais próximo do clima dos primeiros jogos, plantou uma sementinha que dava indícios para o que essa saga se tornaria. E pensando bem, talvez essa sementinha não iria germinar apenas nos filmes, e por um bom tempo também influenciou nos games. Mas isso é uma especulação minha. Seja como for, vamos entender o que aconteceu com Resident Evil 2 Apocalipse, lançado em 2004, 2 anos após o primeiro filme. Um longa-metragem que para muitos ainda consegue captar em partes a vibe do jogo, mas que acaba errando onde não deveria, o que pode agravar ainda mais a decepção por parte de alguns. E assim como no último vídeo, eu também fiquei na dúvida se eu colocava esse filme no envelheceu bem ou no porquê deu errado, porque aqui existem algumas coisas que são simplesmente intancáveis. Só que ao mesmo tempo, também dá para extrair coisas boas disso daqui. Mas já deixo o aviso, a partir do terceiro filme, todos os vídeos de Resident Evil serão incluídos no quadro Porquê Deu Errado. E o que de fato ficou bom em Resident Evil 2 Apocalipse e o que não ficou tão bom? Como diria nosso amigo Jack, vamos por partes. Eu já vi o que acontece depois que eles te mordem. Isso não tem cura. Não! O primeiro filme de Resident Evil terminou com um baita de um cliffhanger, nos deixando empolgados para o que estava por vir. Afinal de contas, um dos melhores arcos dos jogos seriam adaptados nos filmes, Raccoon City, ou Raccoon City, como preferirem, eu vou chamar de Raccoon City. E devo dizer que neste aspecto, o filme acerta em cheio, pois toda aquela vibe de uma cidade tomada por zumbis, com pessoas desesperadas tentando escapar daquele lugar e forças policiais tentando conter as criaturas, é bastante evidente aqui. A história começa um pouco antes do final do primeiro filme, nos mostrando como o pessoal da Umbrella permitiu que os mortos-vivos que estavam contidos na colmeia escapassem e iniciassem o processo de infecção. Senhor, tem alguma coisa aqui. Contaminação por T-vírus. Eu não acredito.
Depois disso, vemos o caos que se tornou a cidade, algo que remete bastante à intro de Resident Evil 3, que foi possivelmente o principal jogo usado como base para Resident Evil 2 Apocalipse. Legal, mas por que adaptar o terceiro jogo e não o segundo? Afinal de contas, esse não é o filme 2? Bom, primeiro que alguns elementos do segundo jogo já foram utilizados no primeiro filme, como por exemplo, a fuga do trem e a aparição do próprio Licker. E segundo, é que adaptar o terceiro game foi uma decisão correta, pois para quem não sabe, a história de Resident Evil 3 se inicia antes de Resident Evil 2, e somente a segunda parte do jogo que se passa após os eventos do segundo game. Basicamente, o terceiro jogo detalha tudo o que aconteceu em Raccoon City como um todo, enquanto que o segundo game trabalha nas histórias isoladas de Leon e Claire, que se passam no RPD e no laboratório da Umbrella. Portanto, para tratar do surto de Raccoon City, o foco da produção girou em torno do terceiro jogo, lançado em 1999. E isso também vale para qualquer comparativo que eu farei ao longo deste vídeo. E além disso, também tivemos algumas cenas inspiradas em Resident Evil Code Veronica. Como por exemplo, a cena que a Alice solta sua arma e pega ela antes dela cair no chão, e também a perseguição de helicóptero. Mas fora isso, o principal comparativo deste vídeo aqui vai ser o Resident Evil 3 do PlayStation 1. Dito isso, vamos para uma das coisas que eu mais gostei desse filme, Jill Valentine. Essa é possivelmente a melhor adaptação de personagem que veremos em toda essa saga de filmes. E olha, não é por nada não, mas eu me arrisco a dizer que a adaptação dessa personagem ficou melhor do que qualquer outra adaptação de Resident Evil que a gente teve, além dessa saga de filmes. É impossível olhar para essa Jill e não enxergar nela a mesma personagem vista em Resident Evil 3. Além do excelente trabalho de caracterização visual, a atriz Sienna Guillory conseguiu captar perfeitamente a personalidade da Jill de Resident Evil 3, que a essa altura do campeonato era autoconfiante e bastante determinada. Que é isso? Estão infectados. Eu já disse pra atirar na cabeça. E não é para menos. É dito que após ser escalada para o papel, Sienna procurou conhecer os jogos, em especial Resident Evil 3, tudo para conseguir interpretar o seu papel com excelência. E eu deixo aqui os parabéns para a atriz, embora eu também acredite que isso deveria ser o básico para qualquer adaptação de videogame. Aqui nos é revelado de que a Jill foi afastada do seu cargo de Esquadrão dos Stars por supostamente ter assassinado um suspeito. Mas fica explícito para nós que a pessoa que ela havia tirado a vida seria um zumbi, provavelmente ainda no início do surto, em um momento quando ainda não era claro o que era de fato essas criaturas. Estrela do Star suspensa, policial matador em maus lençóis. O filme avança um pouco mais e nos deparamos com a introdução de um outro personagem, que por sinal, entra com estilo. Eu lembro como se fosse ontem, quando eu assisti esse filme pela primeira vez na casa de uns amigos. Eu e todos os presentes afirmamos categoricamente que aquele era o Chris Redfield. Afinal de contas, o rosto e caracterização combina perfeitamente com o personagem. E embora ele não esteja presente no terceiro jogo, não seria um absurdo ele estar presente no filme. E, se de fato fosse o Chris, seria outra excelente caracterização. Mas logo em seguida percebemos um nome sutil aparecendo nas costas do personagem: Oliveira. Onde foi que eu já vi isso antes? Ah, pode crer, Carlos Oliveira, um personagem que apareceu pela primeira vez e talvez única vez em Resident Evil 3, sendo o principal aliado de Jill neste jogo. Mas espera aí, os caras pegaram o ator Oded Fehr, que tinha todo o perfil do Chris, e colocaram ele para interpretar o Carlos? Eu confesso para vocês que eu achei essa uma das muitas escolhas duvidosas dessa saga de filme, que eu nunca entendi. Inclusive, comentem aqui embaixo se vocês também tiveram essa mesma impressão que eu, quando assistiram a esse filme pela primeira vez.
E seria uma pena se quando o Chris de fato aparecesse, eles colocassem um ator que não tem nada a ver com o personagem, não é verdade? Ok, apesar da pouca semelhança com o personagem dos jogos, eu confesso que gosto da maneira como o Carlos é trabalhado aqui neste filme. Assim como nos jogos, ele pertence a uma equipe de mercenários, que foram contratados pela Umbrella para resgatar sobreviventes e levá-los para uma rota de fuga de Raccoon City. Contudo, quando a situação fica bem crítica, a Umbrella simplesmente descarta todos eles, o que os leva a se encontrarem e se juntarem ao nosso time de heróis. Aqui, nós estamos aqui! Nós estamos aqui! Aonde eles vão? Vão pousar mais adiante. Vamos pra lá. Não! Não! Nós estamos aqui! Voltem! Estamos aqui! Infelizmente, personagens como Nikolai, que no terceiro jogo possui uma participação significativa no roteiro, chegando a trair Jill e Carlos em determinados momentos da história, aqui simplesmente é colocado para tapar o buraco e morrer de qualquer jeito. Sargento Nikolai Zinofev, a seu dispor. Tô ferrado. E falando em morrer de qualquer jeito, assim como no primeiro filme, veremos diversos personagens que só estão aqui para serem mortos em algum momento, como por exemplo, a jornalista Terry Morales e o sargento Peyton Wells. Dos estreantes, o único sobrevivente que ganha um pouquinho de destaque, talvez mais pela carga de alívio cômico que ele tem em suas cenas, é o personagem LJ, interpretado pelo ator Mike Epps. Que é isso, meu irmão? Saca só, as minhas são de grife. Não há muito mais o que dizer sobre ele neste filme, mas no próximo, ele será um pouco mais relevante para o roteiro. É seu dia de sorte. Devia ter me contado da mordida, seu maluco. Eu já disse isso, mas vou repetir. Eu gosto de como eles captaram a vibe de Raccoon City neste filme. Tanto o primeiro quanto o segundo filme, eles conseguem transmitir com eficiência aquela tensão que era tão presente nos primeiros jogos, de que existe um perigo real e de que os personagens estão fazendo o possível para fugir deles. Isso sem contar de que a equipe de produção teve todo um cuidado em captar as cenas de abertura de Resident Evil 3 e traduzi-las para o filme de uma maneira bastante eficiente. Cuidado esse que nós só vemos nos 2 primeiros filmes. Uma triste realidade. Em dado momento, Jill e os demais sobreviventes chegam a uma catedral, um cenário que lembra bastante a Torre do Relógio de Resident Evil 3, e aqui toda a tensão continua. Do lado de fora, uma penca de mortos-vivos, e por dentro, uma ameaça ainda maior, os Lickers. No vídeo do primeiro filme, eu critiquei bastante a aparição do Licker, não pela sua caracterização em si, mas pelo fato de que ele foi colocado para ser a principal ameaça daquele grupo, e também por sofrer umas mutações bizarras. Felizmente, em Resident Evil 2 Apocalipse, os Lickers estão no lugar que pertence a eles, que são inimigos mais ameaçadores que os zumbis, mas ainda assim, inimigos padrões, que vejam só, estão em grupos de 3. E até então, não há motivos para os fãs de Resident Evil criticar a maneira como o roteiro está sendo estruturado. Vemos Jill caminhando pelos corredores da igreja com bastante cautela e sempre temendo o próximo passo. É a mesma sensação que sentimos quando jogamos os jogos clássicos da franquia. Novamente, tudo estava perfeito, e a impressão que dava era que finalmente haviam acertado no roteiro. Durante o confronto contra as criaturas, o grupo se vê cercado e então acontece a cena que marcaria o início do declínio narrativo dessa história. Se afastem! Ah, cara,
Aqui também começa o meu ranço com essa personagem. No meu vídeo do primeiro filme, eu me segurei bastante para não me adiantar e falar tudo o que eu penso sobre a Alice. Mesmo porque, no primeiro filme, ela ainda era uma personagem mais pé no chão, que habitava um roteiro que não pretendia trazer personagens dos jogos, mas sim um novo núcleo de protagonistas. A partir do momento que eles decidiram incluir personagens dos jogos em um universo que os protagonistas já haviam sido estabelecido, o resultado não poderia ser diferente. Vemos aqui a nossa querida Jill sendo jogada para escanteio, enquanto que a Alice passa a levar o crédito em todos os feitos da história. E isso é lamentável, porque temos aqui uma das melhores adaptações da Jill e uma atriz que deu o máximo para conseguir encarnar a personagem de maneira satisfatória. E tudo isso é simplesmente jogado no lixo. Alice agora é uma super-humana, já que teve o T-Virus injetado em seu organismo, mas que por algum diabos de motivo não sofreu nenhum tipo de mutação aparente, apenas teve a sua força, velocidade e reflexos ampliados, se tornando a arma biológica perfeita. Se formos fazer um comparativo com os jogos, a Alice seria o que o Wesker se tornou nos jogos, tendo como única diferença o fato de que o Wesker é um psicopata que só pensa em si próprio, enquanto que a Alice decidiu usar suas novas habilidades para derrubar a Umbrella. Sabe toda aquela tensão que comentei há pouco tempo, de um grupo de sobreviventes tentando escapar de uma cidade infestada por mortos-vivos? Parte desse sentimento se perde quando a Alice se junta ao time de heróis. Afinal de contas, o que são alguns zumbis para uma super-humana? E aí vocês me perguntam, o que acontece com a Jill? Bom, ela passa a ficar na sombra da Alice. Existe uma parte do filme que a Jill precisa lidar com os Cerberus, os clássicos cachorros de Resident Evil, e para fugir do local, ela tem uma ideia de causar uma explosão usando o gás da cozinha, tal como ela também faz no jogo, em uma cena que ela precisa se livrar do Nemesis. How did he find me? Over here. Are you crazy? You could have barbecued both of us. A cena possui um desdobramento excelente, mas quando a Jill arremessa a caixa de fósforo para fazer com que a explosão aconteça de fato, o fogo se apaga no meio do caminho. Claro, esse é um filme da Alice, então é óbvio que ela teria que aparecer para salvar o dia e arremessar o seu cigarro para fazer com que a explosão aconteça. É como se o roteiro ficasse o tempo todo falando: olha, você é fã do personagem dos jogos? Então olha essa nova personagem, como ela é superior em todos os aspectos. E na verdade, tudo que eu queria era ver personagens humanos se esforçando para sobreviver em um surto viral. Agora falta falar de um personagem que provavelmente foi um dos maiores hypes na época que esse filme foi lançado. Mas antes disso, comente aqui embaixo o que mais você gostou nessa adaptação de Resident Evil. E também aproveite e comente o que mais te decepcionou. Aproveitando, tá curtindo o vídeo até aqui? Então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal caso não seja inscrito e também ativar os sininhos de notificação, pois tudo isso me ajuda e me incentiva demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o Spider Bunker. Gostaria de lembrar vocês de também clicarem nos botões hypar ou valeu demais, caso eles estejam disponíveis, pois isso também me ajuda no alcance do vídeo. Além disso, eu também ativei o clube de membros do Spider Bunker, e por um valor bastante simbólico, você poderá ter acesso a emojis exclusivos, seu nome nos créditos de cada vídeo, acesso aos conteúdos com até 24 horas de antecedência, e também acesso a um servidor do Discord, no qual você terá um contato mais direto comigo e poderá me ajudar a decidir temas de futuros vídeos do canal. Reitero que, embora essas ajudas possam garantir a longevidade do canal, elas não são obrigatórias, e a sua audiência e participação nos comentários já é uma ajuda e tanto. E caso você queira uma camiseta igualzinha a essa que eu utilizo aqui no canal, não deixem de conferir o site da Canicos Moda Nerd. Ali vocês vão encontrar uma imensa variedade de camisetas temáticas deste mundo nerd. Recados dados, vamos falar do Nemesis.
Civil armado, ameaça mínima. Não combatente, ameaça 0. Eu me lembro que na época, uma das minhas maiores expectativas para essa sequência, e também dos meus amigos, era de ver o Nemesis. Algo que já havia ficado subentendido no final do primeiro filme. Está sofrendo mutação. Quero ele no programa Nemesis. E o motivo de tanto hype era bem simples. Nemesis é um vilão que possui uma importância absurda na franquia Resident Evil e também na indústria de jogos de modo geral. Afinal de contas, estamos falando de um vilão que inovou nas mecânicas de Stalkers dentro de um videogame. Quem jogou Resident Evil 3 sabe exatamente do que eu estou falando. O jogador ele podia decidir se ia ou não encarar o Brutamonte ou se ia simplesmente fugir dele. O único problema é que se fugíssemos, ele poderia aparecer em qualquer outro lugar sem aviso prévio, fazendo com que a jornada ficasse ainda mais tensa, pois nunca sabíamos onde e quando ele iria surgir. O Nemesis é uma forma ainda mais robusta do Tyrant original, mas que conseguia entender quais eram seus objetivos e quais os meios mais eficientes de cumpri-los. No caso de Resident Evil 3, a missão do Nemesis era exterminar todos os membros dos STARS, o que inclui a Jill. Não à toa, o Nemesis, embora não seja uma criatura comunicável, por assim dizer, sempre que aparecia falava STARS, evidenciando para o jogador quem eram os seus alvos. Já no filme, ele ainda tem esse objetivo, mas isso é tratado de uma maneira tão superficial que a impressão que passa é que os STARS foram colocados aqui apenas para fazer uma referência aos jogos, e não porque eles de fato possuem alguma importância no roteiro. E eu não tô zoando, eles surgem por alguns minutos e rapidamente eles são mortos logo na primeira aparição do Brutamonte. Até aí tudo bem. Por mais que eu gostaria de ver cada um dos STARS sendo devidamente explorados, ainda havia um resquício de esperança. Afinal de contas, tínhamos uma das principais personagens dos STARS nesse filme, não é verdade? A nossa amada Jill, que até então estava na sombra da Alice, mas finalmente teria sua chance de brilhar. Esse era o momento ideal para o filme mostrar o Nemesis perseguindo a policial de maneira bastante calculada e intimidadora, ao mesmo tempo que Jill usaria sua criatividade e todos os recursos que estivessem ao seu alcance para despistar e se livrar do monstro. É uma pena que nada disso acontece. Chega a ser deprimente pensar na chance que a produção desse filme perdeu de fazer algo minimamente condizente com os jogos. Sério, Nemesis e Jill é uma mistura tão natural na cabeça dos fãs que chega a ser impossível falar de um sem se lembrar do outro. E aqui no filme, basicamente não existe interação entre eles. E adivinhe? É claro, todo o holofote foi redirecionado para a Alice. Decepcionante? Com toda certeza. Surpreso? Nem um pouco. Sabe por quê? Esse já era um terreno que havia sido preparado no filme anterior. Nemesis foi criado a partir do personagem Matt Edson, um dos principais aliados de Alice no primeiro filme, e que após ser ferido por um leaker, começou a sofrer mutações. Ele foi colocado no projeto Nemesis, enquanto que Alice foi submetida a outros tipos de experimentos, que injetou o T-Virus diretamente em seu DNA. Ambos são resultados de experiências da Umbrella. Um teve a sua aparência modificada, enquanto que outro conseguiu manter seus traços humanos. Ambos possuem uma ligação emocional, pois mesmo se conhecendo há pouco tempo, foram sobreviventes dos eventos da colmeia, e agora eles são colocados para lutarem um contra o outro, para que dessa maneira a Umbrella possa saber qual das suas armas biológicas é a mais eficiente. E é aqui que vemos a Alice saindo no braço com o Nemesis. No
No começo do vídeo, eu comentei sobre elementos dos filmes que passaram a ser incorporados em futuros jogos. Se na época achávamos um desrespeito um personagem protagonista trocando socos e chutes com uma arma biológica, afinal de contas, nada disso havia sido abordado na franquia de jogos até então, com o passar dos anos, vimos a Capcom fazendo algo semelhante. Eu não posso afirmar categoricamente que alguém da Capcom olhou para esse filme e achou brilhante tudo o que estava sendo feito, mas tendo em vista a ordem dos fatores, não me parece algo absurdo de se pensar, sabe? Mas não para por aí, porque o Nemesis ele meio que se torna um aliado do grupo no final do filme. Eu não aguento mais isso, cara, vou embora. Eu nem vou perder meu tempo falando sobre isso daqui, porque sinceramente, olhando nos dias de hoje, eu percebo que o Nemesis, criado para o jogo Resident Evil 3, foi um tipo de trabalho que só se consegue fazer uma vez e nunca mais. Digo isso porque em nenhuma outra aparição que esse personagem teve no mundo de Resident Evil, seja em outros jogos ou em filmes, foi capaz de replicar a mesma essência que ele tinha no terceiro jogo. Aliás, a própria Capcom falhou em fazer isso no remake de Resident Evil 3 lançado em 2020. Então não é como se pudéssemos esperar um trabalho bem feito por parte de terceiros. E eu nem falo da aparência, pois aqui neste filme, o Nemesis está perfeitamente convincente. Eu vejo que na internet, muitos criticam o trabalho de maquiagem e dizem que está muito evidente que é um boneco de plástico. Eu não vejo dessa forma, meu único problema mesmo é a forma como o vilão é desenvolvido ao longo da história. Mas enfim, talvez o Nemesis tenha sido apenas mais uma vítima da Alice. Afinal de contas, ele também teve que ser humilhado por ela. O mais triste de tudo é que Resident Evil 2 Apocalipse começa muito promissor. Toda a vibe de Raccoon City, os personagens apresentados, em especial a excelente caracterização da Jill, nos dá uma sensação de que a produção do filme iria acertar em cheio. Mas em determinado momento, tudo desanda. E o que veremos é uma sequência de decisões questionáveis que não vão parar por aí. Vão seguir ainda mais fundo ao longo de toda essa saga de filmes. O que eu vou falar agora é óbvio, e provavelmente representa a vontade de boa parte dos fãs da franquia Resident Evil, mas havia algumas decisões que, se fossem tomadas, poderiam fazer deste segundo filme a melhor adaptação de Resident Evil já feita nos cinemas. A primeira possibilidade seria de dar um fim à personagem Alice. Eu sei que pode parecer radical demais, e sei que existem muitos que gostam dessa personagem, só que para mim, ela é o pilar principal de toda a problemática que envolve essa saga de filmes. Como eu disse desde o primeiro vídeo dessa série, uma vez que ela exista, fica impossível encaixar os já consagrados personagens dos jogos, sem fazer com que eles pareçam meros coadjuvantes. Ora essa, vimos na prática isso acontecendo com a Jill neste filme. Então que fosse feito qualquer coisa, matasse ela no início do filme, dissesse que o experimento feito nela falhou e fizesse ela sofrer algum tipo de mutação, enfim, opções não faltariam. Ou então deixassem ela viva, mas colocassem ela para seguir um outro caminho, e jamais se encontrasse com o grupo ou até mesmo com o Nemesis. Que fosse um filme que seguisse duas trajetórias distintas, onde assistiríamos a jornada de Jill tentando sobreviver e fugir de Raccoon City, ao mesmo tempo que Alice invadiria o laboratório da Umbrella para tentar pôr um fim no plano da empresa. Aqui eu reitero, nessa minha ideia, as duas não se encontrariam em nenhum momento. Do lado da Jill, teríamos a policial percorrendo por diferentes cenários de Raccoon City, como a igreja que foi muito bem colocada no filme, hospitais, estacionamentos, lojas e afins, lidando com hordas de mortos-vivos e também tendo que despistar o Nemesis. Daria para fazer algo ao estilo Sexta-feira 13 e outros filmes de slashers, que são aquelas histórias onde tem um perseguidor assassino e um grupo que precisa estar fugindo dele o tempo inteiro. Eu também teria aproveitado o ator Oded Fehr para interpretar o Chris, ao invés do Carlos. Eu sei que tudo foi muito baseado em Resident Evil 3, mas como é a primeira aparição de Jill neste universo, acredito que seria mais condizente termos o Chris como principal aliado dela,
já estabelecendo aqui a parceria que existe entre esses dois personagens. Outra alteração que eu faria é que no lugar do Dr. Ashford contactar a Alice para salvar a sua filha, aqui eu colocaria ele para fazer esse pedido para o grupo da Jill. Dessa maneira, eles seriam levados para um confronto final contra o Nemesis. A criatura poderia sofrer algum tipo de mutação e quem sabe eles usariam alguma arma super potente para derrotá-lo. Ao final, a Jill poderia dizer a sua clássica frase: You want stars? I'll give you stars. A galera fugiria de helicóptero e Raccoon City seria esterilizada, enquanto que Alice, que a essa altura do campeonato já havia cumprido com a sua missão no laboratório da Umbrella, é pega na explosão e morreria de vez. Ou não, levando em conta que ela é um super-humano. Bom, esse seria o meu roteiro ideal, mas comente aqui embaixo se você concorda com ele ou se você faria de uma maneira diferente. A grande verdade é que no final deste filme, vemos que a Alice mais uma vez sofreu modificações, e agora até poderes psíquicos ela tem. Como se ela já não estivesse extremamente overpower antes, né? Mas é como dizem, não existe nada tão ruim que não possa piorar. Resident Evil 2 Apocalipse é um filme que consegue ser competente em seus primeiros 40 minutos. Só que quando ele teve a chance de tirar a nota máxima, ele simplesmente derrapou e dessa queda ele não se reergueu mais. E isso é apenas a ponta do iceberg do que estava por vir. Só que isso é um assunto para um outro vídeo. Por hora, eu espero que vocês tenham curtido e deixarei aqui do lado outros vídeos do canal para vocês também assistirem. E eu aguardo vocês em uma próxima oportunidade.